um segundinho. Eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro, os pastores. Tá dando ruim pra eles, tá dando muito ruim pra eles. Eu vou falar, esse é um caso que quando o Bolsonaro não for mais presidente vai dar cadeia pra muita gente. Talvez antes de cadeia, Thiago, talvez, a gente não sabe. Mas depois, até por ser caso que envolve roubo de dinheiro público, esses casos demoram mais pra dar cadeia, porque tem que ser condenado, tudo mais. Se o crime não continua sendo feito, não cabe prisão preventiva, ou seja, antes do julgamento. Mas se não, aí demora um pouquinho, mas dá cadeia, porque tem, olha, tem todos os indícios de que o Bolsonaro é o chefão de um grande esquema de corrupção que pedia propina a centenas de prefeitos. Teve prefeito de uma cidade do Maranhão que foi depor na Polícia Federal, por quê? Porque a cidade dele realmente comprou as Bíblias. Ele falou, eu comprei as Bíblias porque senão não liberava a verba. Eu ia fazer o quê? Tive que comprar as Bíblias. Quer dizer, vários prefeitos já delataram. Alguns que não aceitaram participar do esquema e outros que aceitaram participar do esquema. Aí fica difícil, muito difícil para o Bolsonaro. As novidades são péssimas para o Bolsonaro e ótimas para nós que somos oposição a ele. Olha, quando chega um prefeito e diz, olha, eu comprei as Bíblias dos pastores indicados pelo Bolsonaro, lembre-se sempre disso, porque senão eu não conseguia a verba. Aí a Polícia Federal vai lá, vê que a cidade do prefeito realmente ganhou verba. Ó, chegou, caiu o Pix lá de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eles realmente compraram as Bíblias com essa verba. Aí, olha, vou falar, fica tudo cristalino como a água pura. Fica tudo comprovado. Só que aí a Polícia Federal começou a investigar o quê? As visitas que esses pastores faziam. Por quê? Porque até então se sabia que eles foram pelo menos 35 vezes no Palácio do Planalto. E aí tem uma coisa, não se sabia onde eles foram. Por quê? Porque esses encontros não estavam na agenda do Bolsonaro. Não estavam. Eles entraram lá. Eles entraram lá, algumas das vezes, dizendo que iam ao gabinete pessoal do presidente da República. Ou seja, foram lá encontrar o chefão da quadrilha, que é o Bolsonaro. Ok. Outras vezes eles foram em direção ao gabinete do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, presidente do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, que é o partido que está com o Bolsonaro. Tem um tripé que segura o Bolsonaro no Congresso, que é por isso que o Bolsonaro comete todos os crimes que comete. Esse tripé é feito por 3 partidos, que são o Progressistas, o Republicanos e o PL, que é o partido do Bolsonaro. Então o Ciro Nogueira, presidente do Progressista, dono do partido, né? Não é nem presidente, é dono do partido, ele é ministro do Bolsonaro, ele tem acesso a toda a verba, nomeação de cargos, tudo mais. Ok. Quando você descobre o quê? Por áudio do próprio ministro, ex-ministro, né, o Milton Ribeiro, que o Bolsonaro indicou esses 2 pastores. Esses 2 pastores foram a centenas de cidades com os ministros. Olha, com o ministro. Esses pastores depois, eles foram mais ou menos uma vez por semana ao MEC e ao FNDE. FNDE é de onde sai essa verba. A FNDE tem uma verba bilionária. E aí a verba do FNDE é para educação básica, aí ia para municípios pequenos. Eles foram lá. Eles iam ao Ciro Nogueira, que é quem tem controle de toda a verba, de cargos e tudo mais. E eles iam ao Bolsonaro, fica claríssimo o caminho aí de como era feito o esquema. Primeiro eles iam às cidades com o ministro. O ministro declarou que depois de agosto, quando ele descobriu, alguém disse a ele que os pastores pediam propina, ele não encontrou mais com os pastores, mas é mentira. A Polícia Federal descobriu que eles se encontraram sim, que eles foram no Ministério da Educação várias vezes depois de agosto, e em pelo menos 2 eventos que tem vídeo, os pastores estavam ao lado do ministro, não apenas estavam no evento. Imagina quando faz um evento do Ministério da Educação numa cidade pequena, o que acontece? Tem lá o evento, chamam o pessoal da cidade, vai todo mundo lá para ver, o ministro veio aqui no interior, todo mundo vai lá ver, o prefeito chama seus eleitores, tudo mais, aí tem uma bancada, fica lá o prefeito, fica lá algum assessor do prefeito, fica o ministro da Educação, e na bancada estavam sempre os 2 pastores, eles tinham direito à fala. Eles falavam como membros do governo, eles falavam como se eles tivessem cargo no governo Bolsonaro. E eles falavam pedindo voto para o Bolsonaro, é por isso que o PT entrou no TSE dizendo, peraí, você está usando dinheiro público, verba da educação, nem entrando no mérito de que está usando verba da educação para comprar Bíblia, para propina, mas está usando verba da educação para distribuir para cidades, para municípios pequenos do interior, e aí vai gente lá pedir voto falando que é do Bolsonaro, é o presidente que está dando essa verba. Não pode, isso é crime eleitoral. Isso causa inelegibilidade. Você não pode usar dinheiro público para fazer campanha. É abuso de poder econômico. E no caso dele ser o presidente dele, ser quem pode dar verba para prefeitos,
é abuso também de poder político. Então o PT entrou no TSE, o advogado-geral da União, ele pediu para o TSE tirar o Bolsonaro da investigação e até agora o TSE não respondeu, mas eu vou falar, não vai tirar. O Bolsonaro vai continuar na investigação. O advogado-geral da União também pediu para a Polícia Federal tirar o Bolsonaro da investigação. A Polícia Federal falou não. Se o Bolsonaro é citado, o Bolsonaro dele não está... A investigação não está focando nesse momento no Bolsonaro. Está focando em provar os crimes dos pastores. Eles têm que provar que teve crime. Depois você prova quem foi o mandante dos crimes. Então, ou quem era o chefe da quadrilha. Que o Bolsonaro não estava envolvido diretamente nos crimes. Quem pedia propina não era o Bolsonaro, eram os pastores. Então, primeiro prova que teve. Depois vai para o Bolsonaro. E a Polícia Federal falou, não vamos tirar alguém da investigação que acabou de começar. Ok, os prefeitos delataram, os pastores mentiram, os pastores falaram que não iam com frequência ao MEC e a Polícia Federal descobriu que iam. O ministro da Educação mentiu, ele falou que não recebeu os pastores e que fez uma denúncia à Controladoria Geral da União. Não se sabe se ele fez porque foi uma denúncia anônima, o que causa muita estranheza. Tem toda a pinta de que foi algum dos prefeitos que fez essa denúncia. Por quê? Porque se fosse o ministro, ele fazia a denúncia, ele mandava investigar. Não precisa ministro da Educação fazer denúncia anônima. Os pastores falaram que não se encontravam com o Bolsonaro, mas se encontravam sim. Então a Polícia Federal já descobriu todas as mentiras. É engraçado que a pessoa é pessoal de Cristo, de Deus, e olha como mentem. Não vou nem falar de roubar dinheiro público, de serem corruptos, de serem bandidos da pior espécie. Dinheiro da educação. Não, mentem, mas nossa, eles mentem. Cai em contradição, aí você confronta com a mentira, ele cai em contradição de novo, aí você confronta com a outra mentira, ele mente de novo. Esses pastores, olha, tanto o ministro quanto os outros dois, especialistas em mentir. E aí, o próximo passo agora para a Polícia Federal é quebrar sigilos. Por quê? Porque o esquema era o seguinte, eles pediam dinheiro. Os prefeitos tinham que depositar o dinheiro comprando bíblias. Alguns podiam pagar em ouro. Eu vou falar, o ouro, você vai em qualquer joalheiro, eu tenho certeza que eles sabiam quem era o joalheiro. Você pega 1 quilo de ouro, você faz correntinha, você faz não sei o quê, e eles levavam, eu tenho certeza, eles levavam isso no Palácio do Planalto para o Bolsonaro. Não tenha dúvidas que era o mandante do caso. Mas eles também ganhavam dinheiro como? Os prefeitos eram obrigados a contratar, a fazer bíblias, produzir bíblias superfaturadas. Teve prefeito que pagou R$40 em cada bíblia. Bíblia da pior qualidade possível, R$40 cada uma. Teve prefeito que pagou 70, então depende, cada prefeito pagava mais ou menos. As bíblias eram produzidas na gráfica desses dois pastores. Eu já te expliquei como é que eles fazem para embolsar o dinheiro. Eu duvido, se eles fizerem isso, olha, dá o prêmio de burros do ano para eles, porque eles são pessoas muito burras, e aí eu vou falar, a prisão deles vai ser muito mais fácil de acontecer. Eu duvido que eles pegavam dinheiro da gráfica, que era uma empresa com CNPJ no nome de um dos dois pastores, pastor Gilmar e pastor Arilton, os dois tinham gráficas. Eu duvido que eles pegavam o dinheiro e eles já embolsavam direto. Provavelmente, essa gráfica contratava serviços que não eram feitos de alguma empresa de fachada, de uma ou mais empresas de fachada, e essas empresas de fachada aí contratavam o serviço de outra, e aí essas contratavam de outra, e o dinheiro era movimentado até chegar na mão deles de forma indireta. Por quê? Porque isso é um esquema de corrupção muito burro. Aqui, ó, Campos do Goytacazes.